Olá, eu sou a professora Kívia Raquel, do programa Residência Pedagógica da UFRN, e hoje nós vamos falar um pouco sobre sequências textuais. Vamos lá? Afinal, o que são sequências textuais? As sequências textuais, elas são combinações pré-formatadas de características que classificam dentro de um determinado texto. Então, dentro de um texto, a gente pode ter diferentes agrupamentos, diferentes características em determinados momentos, e isso vai ser classificado como diferentes sequências textuais. Quando a gente pensa em sequência, a gente tem que ter claro que não estamos falando de gênero textual. Gênero textual é outra coisa. Gênero textual pode ser romance, pode ser uma fábula, um conto, pode ser uma bula de remédio. Então, quando eu penso no gênero bula de remédio, eu sei que é um texto que vai me dizer o que é que tem dentro desse remédio, quais as substâncias, para que ele serve, como eu devo usá-lo. Então, se eu ver um texto que tem essas informações, eu vou saber que eu estou falando de uma bula de remédio, do gênero bula de remédio. Agora, como essa bula é escrita, como ela orienta o paciente que vai usar esse remédio, eu vou estar falando de uma sequência textual que entra na sequência do tipo injuntiva ou instrucional, assim como um tutorial, por exemplo. É uma sequência textual que dá orientações sobre alguma coisa e que fala normalmente no imperativo, né? Faça assim, use desse jeito, como a receita também de bolo. Também entra na sequência textual injuntiva, mas é uma outra categoria de gênero textual, que seria o gênero receita. Então, para começo de conversa, a gente precisa entender que sequência textual e gênero textual são duas coisas diferentes, mas que vão estar misturadas. Então vamos à primeira sequência textual que eu trago para vocês para apresentar hoje, que é a sequência narrativa. E essa eu tenho certeza que todo mundo conhece sem precisar nem pensar no que é que eu estou falando. O melhor exemplo que a gente pode trazer são os livros literários, e eu tenho certeza que ninguém chegou aí no terceiro ano sem ter lido alguns livros, né? Eles são os melhores exemplos que nós temos para explicar o que é um texto de sequência narrativa. Então, os textos de sequência narrativa, eles vão começar aí com uma situação inicial, depois vai ter um nó da questão, né, a problemática que vai ser apresentada nessa história, vai ter um desenlace dessa situação, como é que vai se resolver. E, geralmente, no final, o texto ele vai trazer uma reflexão, e esse texto ele é marcado no tempo e no espaço, não é uma história assim aleatória que começa e termina sem você saber para onde vai. Tem uma construção e uma passagem do tempo. E isso faz caracterizar esse texto como uma sequência narrativa. Quer dizer que dentro deste gênero literário, romance que seja, só pode haver uma sequência narrativa, não pode haver outras sequências? Não. Dentro de qualquer texto, da grande maioria dos textos, pode haver diferentes tipos de sequências, mas a predominante num livro de romance, por exemplo, seria a sequência narrativa. E para trazer um exemplo mais claro para vocês do que seria uma sequência textual narrativa, eu apresento o Diário de Anne Frank. Quem não leu, eu recomendo fortemente. É uma história muito interessante de uma menina aos 13 anos que foi vítima do Holocausto, né? Sua família foi presa pelos nazistas, e o livro é toda uma narração de Anne de como foi a sua vida antes de ser presa, durante o período em que sua família viveu escondida, tentando fugir dos nazistas, e até o dia em que a sua família finalmente é encontrada e eles são levados presos. Então, apesar de o texto, em determinados momentos, trazer outras características, outras sequências, por exemplo, descritiva, quando ela descreve como é a sua casa, como é o lugar onde ela ficou reclusa com sua família, mas o texto conta uma história com início, meio e fim. Então, por causa disso, a gente pode dizer que a predominância desse texto é de sequência narrativa, o que não impede que ele tenha outras sequências ao longo do caminho.
A próxima sequência textual que eu apresento para vocês é a descritiva, que, como eu acabei de falar no exemplo de Anne Frank, ela é uma sequência que pode aparecer em diversos textos, inclusive nos textos literários, para descrever um personagem, para descrever um lugar. Então, quando a gente está lendo um livro e de repente o autor escolhe um capítulo inteiro ou parte de um capítulo para descrever como é o lugar em que se passa aquela história, ou como é o personagem, o cara é moreno, tem cabelos curtos, usa roupas assim, fala desse jeito. Então, isso é uma sequência descritiva. Ele está dando características de de determinada coisa, personagem, lugar, enfim. E essa característica também pode aparecer em encarte de produto, em rótulos, em embalagens. Quando a gente pega um produto, uma roupa lá, e diz que aquela roupa é composta de tecido tal, lençol, tem tantos por cento de percentual de algodão, mais tantos por cento de não sei o que. Isso são descrições do produto. Então, isso também se enquadra numa sequência textual. Eu até trouxe aqui um exemplozinho do meu shampoo, que aqui atrás tem uma descrição. Esse shampoo é uma cocriação da Seda com uma blogueira, e aí é a fala da própria blogueira aqui descrevendo o produto. Ela colocou: Oi, meus amores, babosa mais óleos, traz o super mix de óleos vegetais, coco, amêndoas e argan, com o poder da babosa, inspirado nas misturinhas caseiras babosa mais óleos, igual hidratação e umectação pura. Vocês vão amar. Então, vocês veem que é uma linguagem bem informal, ela falando diretamente com o seu público, dando as características do produto, dizendo quais são os ingredientes principais desse shampoo, mas no finalzinho tem vocês vão amar. E esses vocês vão amar pontuado, ainda mais com um pontinho de exclamação no final, que dá um tomzinho assim mais imperativo, né? Já indicando que não tem como não gostar do produto. Então aí é mais uma mistura de sequência textual. A gente tem um texto predominantemente descritivo, mas depois desse texto tem um tomzinho injuntivo no final, no vocês vão amar, para vocês verem que não tem jeito. É muito difícil as sequências textuais não se misturarem, seja lá em que formato que o texto apareça. Continuando, eu trago para vocês a sequência textual explicativa ou expositiva, que nada mais é quando o interlocutor apresenta para os seus ouvintes informações que provavelmente eles não conheçam, né? Então nada mais é do que eu estou fazendo aqui agora, neste exato momento. Eu estou fazendo uma aula de maneira expositiva ou explicativa, porém não tem a interferência de vocês, o que é como acontece quando a gente está tendo uma aula presencial, mesmo que seja online, mas que seja em tempo real. A gente consegue ouvir do aluno seus questionamentos ou suas opiniões e a gente consegue interagir com esse aluno. Então, nós teríamos aí a união de outra sequência textual, que seria a dialogada. Nesse caso, não é apenas expositiva. Então, em todas as situações que a gente tem um interlocutor passando uma nova informação para um ouvinte ou mais ouvintes, eu vou ter uma sequência textual expositiva, que é também o que vocês fazem nas apresentações de seminários, de trabalhos, enfim. A gente passa a informação e o outro ouve geralmente sem interferência. A próxima sequência textual que eu apresento para vocês hoje é a injuntiva ou instrucional. Como eu já disse anteriormente, é uma sequência textual que predomina as frases no imperativo. Então, são orientações. Todos os textos, todos os gêneros textuais que a gente identifica que ele tem frases no imperativo, são características de sequências textuais. Então, a gente vai ver isso nas bulas, nas receitas de remédios, nas receitas de comida, nos tutoriais, tutorial de cabelo, tutorial de jogo, tutorial de seja lá o que for, sempre nos dando orientações do que fazer e como fazer. Assim como nós vimos numa aula anterior sobre gêneros instrucionais, e nós falamos sobre os gêneros de
de volta, sobre os cuidados de volta às aulas, sobre as orientações da escola com relação à pandemia, ao uso de álcool, à lavagem das mãos, ao uso correto das máscaras. Então nós trouxemos tutoriais para vocês de protocolos com relação ao Covid, e esses textos eles são recheados de sequências textuais de caráter injuntivo ou instrucional. E por último, mas não menos importante, vamos falar agora sobre a sequência textual argumentativa. E quando a gente pensa em sequência textual argumentativa, a gente vê assim bem grande, num letreiro neon, Enem. E exatamente, a sequência textual narrativa é a predominante no gênero dissertativo argumentativo, que é o exigido na prova do Enem. E quando a gente pensa nesse nome dissertativo argumentativo, sequência argumentativa, eu tenho que ter muito claro na minha cabeça que é um texto que vai ter início, desenvolvimento e conclusão com base numa informação que me foi dada anteriormente, e eu vou precisar defender aquela informação ou refutar aquela informação. Se eu defendo através dos meus argumentos, eu tenho que dizer por que eu defendo, e se eu refuto, eu tenho que também, através dos meus argumentos, dizer por que eu discordo daquela informação e oferecer uma alternativa. E a gente vai ver um pouco mais sobre esse gênero, sobre a sequência textual argumentativa, agora na segunda parte com o professor Renan.